Olá amigos, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento da história no seu quesito com metodologia. Nós sabemos que a história ela teve um desenvolvimento muito interessante até o século XVIII. Até o século XVIII, a história ela estava atrelada a questões religiosas, a questões do Estado e a questões pessoais dos antigos reis. Pois bem, com o advento do iluminismo e do cientificismo, a história acabou por tornar-se uma disciplina isolada e começou-se uma grande discussão. A história é ciência ou a história não é ciência? Bom, essa discussão ela vai ser tocada principalmente pelos franceses e pelos alemães. Com relação aos franceses, eles vão seguir muito a linha do Michelet durante boa parte do século XIX, até a década de 1870 mais ou menos. Michelet ele tinha uma escrita um pouco mais romantizada, ele tinha uma escrita mais empírica e um pouco mais livre. Enquanto isso, na Alemanha, na Prússia, que ainda não era Alemanha, surgem dois movimentos. O primeiro movimento é dos historicistas, com Humboldt, com Goethe, com Wilhelm. Esses personagens, esses historiadores, eles criam o chamado historicismo alemão. Esse historicismo alemão, ele visava interpretar a história, interpretar os fatos, interpretar as questões. Era uma história um pouco mais subjetiva. Acaba que a história ela vai ganhar uma nova conotação com um personagem chamado Leopold von Ranke, um historiador que vai dar uma nova conotação um pouco mais científica para a história. Ranke, ele vai criar um método de avaliação no qual ele analisa a verdade através dos documentos oficiais. Esses documentos, eles eram analisados, eles eram verificados e surge aí uma nova metodologia. Isso vai ganhar um grande espaço dentro da Universidade de Berlim e vai atrair a atenção de muitos pesquisadores, inclusive pesquisadores franceses, que vão levar essa metodologia para a França e vão criar a chamada escola metódica. Essa escola metódica, ela vai aprimorar preceitos do positivismo, ou seja, vai criar uma história factual, uma história linear, uma história cronológica baseada em fatos políticos. Acontece que dois personagens são muito importantes nesse momento. François Simian, um sociólogo, ele vai criticar muito essa história factual baseada no político, baseada numa cronologia desenvolvimentista da história. E um outro personagem é o sociólogo Émile Durkheim. Durkheim ele é o fundador dessa sociologia moderna. Ele cria o conceito de fato social, ou seja, é um fato produzido dentro da sociedade. E ele busca analisar a sociedade através desses fatos. Isso tudo vai influenciar a chamada Escola dos Análises, que vai surgir lá no final da década de 1920 com a criação da Revista dos Análises, por Marc Bloch e Lucien Febvre. Febvre e Bloch, eles vão dar uma nova conotação, tanto às fontes históricas quanto à metodologia, porque eles vão buscar a interdisciplinaridade, eles vão buscar uma nova forma de se escrever e pensar história. Eles vão associar-se, por exemplo, à geografia, à economia, à sociologia, enfim, eles vão buscar aprimorar questões metodológicas. E como fica, por exemplo, o marxismo nessa história? O marxismo, nós sabemos que é uma corrente iniciada lá atrás, no século XIX, por Karl Marx, que defendia duas visões: o materialismo histórico, ou seja, a forma como a produção de uma sociedade ela é feita, e o materialismo dialético, ou seja, como o homem ele se relaciona dentro do capitalismo com as forças de produção, por exemplo, as relações de trabalho. E o marxismo ele vai ganhando força ao longo do tempo, mas depois da Segunda Guerra Mundial ele sofre algumas transformações no que diz respeito às suas metodologias de análise. Dois exemplos disso são o Thompson, o Edward Palmer Thompson,
e o Eric Hobsbawm, e outros, Stuart Hill, Henri Rene, enfim, vários outros personagens que vão fundar a chamada nova esquerda inglesa. Essa nova esquerda inglesa, ela mantém-se fiéis a alguns aspectos do marxismo, mas ela insere uma nova visão, ou seja, a visão cultural. Que visão cultural é essa? É uma visão de que é preciso, além de analisar as forças produtivas, as relações de trabalho, é necessário também estudar como que os homens se relacionam culturalmente dentro desses sistemas. Um grande estudo disso vai ser a formação da classe operária do Thompson, que ele vai dizer o seguinte: é preciso analisar cada classe operária de dentro, é preciso analisá-las como que elas funcionam. Embora elas tenham características muito parecidas, cada grupo de operário em cada país vai formar-se historicamente de uma forma. E outro estudo é a história social do jazz, no qual o Eric Hobsbawm ele procura demonstrar como que uma construção cultural é também uma construção de resistência de grupos negros oriundos de ex-escravos. O jazz ele é uma manifestação artística no qual procura romper critérios estéticos da música europeia, da música clássica. Bom, o marxismo, então, ele continua, ele sofre algumas transformações ao longo do século XX, mas uma transformação muito importante é ocorrida com os movimentos de contraculturas iniciados na década de 50, 60. A partir do momento que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki elas foram lançadas no Japão, o mundo ficou assustado com o que estava acontecendo. A tecnologia, a ciência levou o homem a construir armas de destruição em massa. O motor a jato, os mísseis intercontinentais, os mísseis balísticos. Ou seja, a ciência, a modernidade, ela trouxe uma série de avanços, mas na verdade ela só trouxe destruição. A Segunda Guerra Mundial ela deixou aproximadamente 60 milhões de mortos. Isso é um número muito grande, um número que assustou muito as pessoas. E com o surgimento da corrida armamentista entre União Soviética e Estados Unidos e o surgimento da Guerra Fria, houve um grande medo de que o mundo poderia acabar a qualquer momento. Diante disso, acontece uma certa desilusão com a modernidade. E aí surge o que nós vamos chamar de pós-modernidade. O que é isso? É, na verdade, uma negativa de alguns valores da modernidade que preconizavam o desenvolvimento, preconizavam o cientificismo. E aí entra no bojo, por exemplo, na história, as questões das metas narrativas, as questões da cientificidade da história, que buscava cada vez mais ser uma ciência. Bom, se nós estamos negando esse cientificismo para trazer felicidade para as nossas vidas, por que nós temos que continuar com isso? É nesse momento que surgem alguns historiadores na Inglaterra, o Lawrence Stone, que era colega do Eric Hobsbawm, e na França, Paul Vine, Paul Ricoeur, que eles vão discutir exatamente essa questão subjetiva da história. Eles vão criar um novo olhar, eles vão trazer um olhar mais subjetivo. Eles vão falar assim, olha, por que nós temos que ficar presos exclusivamente às questões metanarrativas? Ou seja, os macromodelos, ou seja, aquelas grandes explicações. Hoje nós temos questões que são pertinentes a pequenos grupos sociais, são pertinentes a pequenos grupos políticos. Então, o Ricoeur, o Vine e o Stone, eles começam a criticar a metanarrativa e a sugerir a chamada narrativa. O que é essa narrativa? É um tipo de análise um pouco mais personalizada, de acordo com o olhar do historiador. Segundo eles, o historiador ele deveria ter essa autonomia de identificar qual o melhor método de pesquisa, qual a melhor forma de analisar aquele objeto histórico. É nesse bojo que começa uma discussão. Será que a história é ou não é ciência? A questão da história ser
ser ou não ciência não significa dizer que a história ela não tinha valor ou não tinha rigor. Na verdade, eles queriam defender que a história não era ciência aos moldes das ciências naturais, da física, da química, da biologia. Por exemplo, nesse bojo surgem várias discussões e os historiadores começam a aproximar-se, por exemplo, dos filósofos, sociólogos. Dois exemplos muito importantes disso são Michel Foucault e Pierre Bourdieu. Ambos começaram também a utilizar a história para explicar os seus trabalhos. A história ela vai ganhar na década de 1970 um olhar muito mais interessante, porque aqueles problemas de desenvolvimento tecnológico, surgimento do neoliberalismo, avanço tecnológico, modificação nas relações sociais, econômicas e políticas, requeriam um estudo muito mais amplo, que às vezes a filosofia e a sociologia não conseguiam dar conta sozinhas. Por isso que eles passaram a utilizar a história. E os historiadores também passaram a utilizar a filosofia e a sociologia para explicar uma série de questões. Nesse bojo vão surgir também as novas histórias. A nova história política, lá com René Rémond, e a nova história cultural, com Riot, com Sirinelli. Esses historiadores, eles vão ter que reinventar as suas formas de fazer história. Antigamente a história política ela era muito focada nas decisões políticas de um determinado indivíduo, nos rumos do Estado. E agora não, a história política ela vai ter que inserir grupos políticos, grupos minoritários, partidos políticos, e a história política ela vai ter um novo enfoque, ela vai ter um enfoque do poder. Ela vai discutir as relações de poder. E essas relações de poder, elas podem acontecer, inclusive, dentro da família. A história cultural, por sua vez, ela deixa de ser um estudo daquela cultura de elite, aquela cultura erudita, e passa a ser uma história das culturas das relações humanas. Nesse bojo começam a surgir estudos sobre os grupos sociais, sobre gêneros, mulheres, homens, sobre famílias. Começam a surgir estudos sobre grupos minoritários, grupos de resistência cultural. Então tudo isso vai dando um novo fôlego para a história do final do século XX. Com a queda do Muro de Berlim, por exemplo, até o marxismo teve que se adaptar, teve que se reinventar, e um exemplo disso é o Eric Hobsbawm, que ele dizia o seguinte: o marxismo ele vai ter que passar por profundas transformações, mas mesmo assim ainda continua sendo uma teoria preocupada com a questão social. Eu discordo um pouco do Hobsbawm, porque eu acho que não é a única vertente preocupada com isso. Muitos outros historiadores, ao ampliar o leque de opções metodológicas e teóricas da história, acabaram abrangendo grupos até então periféricos, grupos que não eram estudados até aquele momento. A historiografia do final do século XX, ela vai evoluir muito nesse sentido. Ela vai ter uma característica muito mais plural, o que vai nos possibilitar a inserção de novos objetos, novos olhares, ampliação de novos critérios e novos parâmetros. Falar que a história ela não é uma ciência aos moldes das ciências naturais não significa dizer que a história ela não tem a sua importância, ela não tem o seu valor. Muito pelo contrário. A história do século XXI ela vai ganhar um protagonismo muito maior, exatamente por sua pluralidade, por sua diversidade de temas e sua diversidade de escalas de análise. Ou seja, hoje nós analisamos o micro, assim como fez o Carlo Ginzburg e o Giovanni Levi, mas nós também intercalamos isso com o macro, porque entendemos que hoje o indivíduo ele não está solto no espaço e no tempo, ele está relacionado diretamente
com o seu habitat, com o seu meio ambiente, com a sua vida, com as suas relações sociais. Então a história do século XXI é uma história problematizada, é uma história cheia de desafios pela frente, mas não é uma história aos moldes das ciências naturais. Hoje, cada historiador analisa qual o melhor método de análise para o seu objeto. E isso faz com que a história cresça. Se hoje nós temos novos temas, se hoje nós temos novas abordagens, é porque isso vem acontecendo ao longo do tempo. Não ser ciência aos moldes das ciências naturais não significa que a história não tenha rigor científico, pois o que nós fazemos hoje tem muito critério, tem método, tem teoria, tem pesquisa, tem muita coisa. Então a história hoje, ela tem muito mais rigor científico, atrevo-me a dizer isso, do que antigamente. Porque hoje você, para comprovar um determinado objeto, para analisar um objeto, você tem que se esforçar muito. Antigamente você pegava um modelo pronto, uma metanarrativa e encaixava o seu objeto ali. Hoje não. Hoje você tem que partir de uma pergunta, formular hipóteses, traçar métodos de como você vai responder aquelas questões e chegar ao final, comprovar ou não aquilo que você disse. Então, hoje, as metodologias elas estão muito mais dinâmicas, elas estão muito mais rigorosas para o historiador do que antigamente. E na próxima aula eu vou falar para vocês um pouco mais discriminadamente sobre essas metodologias. Até lá, um abraço.